né? A gente depende de internet, a gente nesse cenário novo acontecem essas intercorrências, mas que bom que deu tudo certo, viu? Fico Com muito certeza. feliz. Fico muito feliz. Obrigada pela sua participação aqui na nossa segunda live da NutriCast, em homenagem aí aos nossos queridos profissionais de RH, e não só os profissionais de RH, como os outros profissionais também que se interessam aí pelo tema, né? E a gente sabe que são muitos. E enquanto eu estava aqui tentando a conexão com você, eu já fiz aí uma apresentação prévia aí do teu currículo, né? Que é bastante extenso. Eu tentei diminuir para poder não ficar cansativo, porque a experiência é demais, né? É muita experiência e eu realmente estou aqui para ouvir o que você, Patrícia, tem a nos dizer sobre esse assunto, sobre esse tema que tanto a gente precisa cada vez mais aprender, né? É justamente a questão das entrevistas aí por competências, que é um tema que gerou realmente um interesse muito grande do nosso público de RH, pelo fato da gente estar vivendo um momento bastante diferente e as empresas estarem já tão penalizadas nesse momento que quando elas precisarem voltar às contratações, elas precisam ser assim extremamente assertivas, né? Ter uma forma de contratar diferente do que o que se faz normalmente. E eu sei que você tem muito a contribuir conosco nesse tema. Além disso, como eu falei para vocês, a Patrícia também vai falar um pouco aqui, pessoal, das ferramentas de assessment, tá? A Patrícia é uma profissional também especializada nesse assunto e, enfim, queremos agora ouvir você com toda a tua experiência que você tem sobre o assunto. Maravilha, estamos aqui para compartilhar, compartilhar, trocar e aprender, né? Então, primeiramente, você já me apresentou para o pessoal. Eu sou Patrícia Vicente, né? Sou inscrita, sócia fundadora. Ou Patrícia Martins para o meu público de RH, gestora de RH, recrutadora nacional. Sou grafóloga, perita judicial, grafoperita e grafoterapeuta. E a gente trabalha com essa, fora a questão da experiência como gestora de RH por muitos anos, a gente trabalha realmente com essa consultoria de RH também a várias empresas. Primeira coisa, Nanda, é definir o conceito de competências. Quando a gente fala assim, entrevistas por competências, é uma dúvida que muitos profissionais, muitos candidatos, muitos colaboradores e muitos empresários e gestores que contratam os nossos serviços do Sua Escrita perguntam, né? Quando a gente aplica um chá, por exemplo, a ferramenta chá, que é utilizada aí na NutriCast também, o que é competência? O que é habilidade? Então, é uma dúvida que é interessante a gente já começar a definir esse conceito. Quando a gente fala em competência, competência é tudo aquilo que você pode desenvolver um conjunto de habilidades para atingir aquela competência. Exemplo, a competência de ser médico. Não é qualquer pessoa que pode ter essa competência de ser médico. Você tem que fazer o curso de medicina, depois estágio monitorado, depois a residência, a especialização, para depois você realmente começar a atuar com a medicina e atuar na profissão de médico, seja qual for a especialização que você escolher. Quando a gente fala em habilidades, é um conjunto de ações que te possibilitam, te capacitam até para desenvolver aquela competência. Exemplo, habilidade em fazer instrumentação cirúrgica ou em ser anestesista. Então, habilidade em falar em público. Ninguém nasce sabendo falar em público. A gente vai fazendo um conjunto de ações, um conjunto de aprendizados de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional. E não é só para RH, é para qualquer pessoa de qualquer área, inclusive área 1, onde aquilo vai nos possibilitar a sermos competentes e fazermos aquilo com êxito. Então, quando a gente fala em entrevistas por competências, o que eu estou buscando de algo mais, além da entrevista técnica, que normalmente as empresas costumam fazer, né? Qual é o diferencial? E quando eu falo nessa outra palavrinha mágica aí que muita gente gosta também, assessment, que é a pessoa certa no lugar certo, isso me traz todo um diferencial. E aí eu falo não só como líder coach, como gestora de RH, mas como grafoterapeuta. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente tem um propósito no que a gente faz, quando a gente tem um perfil natural, aquilo que faz os nossos olhos brilharem, a gente vai fazer muito melhor e com menor esforço. A gente vai ter muito mais motivos para ação. Então, todo mundo tem um perfil bom, tá? Como eu sou grafóloga das letras da sua escrita,
eu vejo os traços de personalidade e caráter, inclusive as patologias ou não. Então, meus alunos que entraram de grafoperícia já vi. Eu sou professora também nacional da CONPEG, que é o Conselho Nacional de Peritos Judiciais do Brasil. Então, a gente está sempre formando alunos do mundo todo, palestrante internacional de grafologia. Depois eu vou fazer até as propagandas aí no final para quem tiver interesse também em participar dos nossos simpósios. Mas, quando a gente faz esse estudo, o que eu estou percebendo? O que Fernanda tem de bom? Por que hoje Fernanda é a gestora nacional comercial? Porque ela tem um perfil natural. Eu conheço Fernanda de longas datas, a gente já trabalhou juntas, inclusive, eu sempre na RH, claro, minha paixão. E Fernanda, ela vende literalmente até picolé para esquimó. Então, ela é excelente para comercial, ela está no lugar certo, pessoa certa no lugar certo, assessment. O que acontece? O ser humano ele é inteligente, ele porque é uma ferramenta importantíssima, e eu sou inteligente, adaptável, de se adapta a fazer aquilo. Mas eu amo fazer isso? Não. Eu amo incentivar as pessoas a se desenvolverem. Eu amo dar aulas. Eu amo fazer consultoria de RH e trabalhar com RH. Eu amo trabalhar com descritivo de cargos. Então, o meu perfil natural ele tem que ser explorado, porque eu estou perdendo tempo no adaptável. E quando a gente consegue, na entrevista, captar quais são as competências naturais daquela pessoa, a gente vai ter muito maior eficácia e acurácia no processo seletivo e na contratação. Porque eu consigo saber que aquele profissional, ele nasceu para fazer A. Eu posso até estar contratando ele para fazer B. Mas eu vou perder, eu ganho muito mais se eu estivesse contratando ele para fazer A. Então, a gente tem que perceber isso nas subliminares. E muitas vezes, nas empresas, a gente foca tanto no profissional, no técnico, na persona, como o Carl Jung fala, que a gente esquece de ver essas sombras e o self verdadeiro dessas pessoas. Então, eu vou dar algumas dicas aqui, não só como coach, gestora de RH, mas até como perita judicial também, para a gente detectar o que é mentira, o que é verdade, a forma de falar, a forma de conduzir, a postura. De nós como gestores, de pessoas ligadas à área de RH, a gente sempre conversa sobre isso. É muito difícil você escolher aquele profissional certo, como você disse aí no início. Querendo ouvir todas. Perfeito, vou passar tudo aqui e vamos compartilhar, né? Então, a ideia da entrevista por competências é a gente estar percebendo as competências naturais de cada um, o perfil natural de cada um, para que a gente aproveite ele nessa melhor vaga. De repente, aquele profissional ele não ficou para aquela vaga que eu preciso, mas ele vai ficar no meu banco de dados e ele vai servir perfeitamente, vai encaixar como uma luva. E quem é RH aqui sabe o que eu estou dizendo no processo mais adiante. Então, isso é fantástico, né? Fora os MIPs que a gente faz também, as movimentações internas. Quantas a gente já não fez bem-sucedidas? Porque pessoas que estão desmotivadas ou produzindo um maior esforço para gerar o mesmo resultado do que aquela que tem um perfil natural vai gerar. E com isso eu diminuo resultados. Então, isso é muito importante, além do clima organizacional, que é fantástico. Então, pessoas certas, no lugar certo, é a chave mestra de toda a engrenagem desse sistema organizacional complexo, plural, holístico e quântico, que é a nova realidade das organizações, né? Quântico e agora ainda mais virtual. Então, tudo isso tem que estar antenado. O que fazer, Paty, para a gente conseguir isso? Perfeito, várias dicas. Primeiro, contratar certo. Aí tem algumas perguntas que a gente vai seguir alguns pré-requisitos, né? Primeiro, estabelecer muito bem definidamente os critérios da vaga. Então, claro, os critérios técnicos. Se não existe um descritivo de cargo, tem que existir um descritivo de cargo muito claro. O que faz, quando faz, como faz, isso é importante. Isso tem que estar muito bem alinhadinho com o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, para que essa pessoa não esteja com desvio de função. E em cima disso, a gente vai estar alinhando o quê? Com o perfil natural. Qual que é o must da entrevista por competências? É que além do técnico, que já é exigido, a vaga é para isso. Primeiro, a situação exigida da vaga. É um aumento de quadro? É uma substituição? A urgência? É para a semana que vem? Para daqui a 2 meses? Tudo isso influi no processo, no meu processo, né? Então, às vezes, eu não vou ter o tempo qualitativo que eu, como recrutadora nacional, gostaria de ter, porque o meu cliente precisa disso para ontem, porque é uma substituição, por exemplo.
Ou é até um aumento de vaga, mas é um aumento de quadro de uma vaga nova, inexistente, inédita, não existe. Então, tudo isso também vai ser mensurado pelo recrutador, né? Então, fora as questões técnicas, a questão da viabilidade dos pares. Quando eu falo pares, no sentido não iguais, mas no sentido assim, da minha hierarquia direta. Esta pessoa, este candidato, ele combina com o chefe direto que ele vai ter? Sabe aquela história, 2 bicudos não se beijam, ou 2 bicudos vai dar muito certo porque são 2 bicudos? É mais ou menos assim. Muitas vezes, o entrevistador, o gestor, ele pega uma pessoa igualzinha a ele, um clone. Nossa, essa pessoa é retado. Aqui na Bahia a gente fala retado, viu, gente? Meus alunos aí de fora. Retada, ele faz exatamente tudo, porque é igualzinho a ele, é alter ego, né? O clonezinho dele. Então ele fica super feliz olhando dele, mas às vezes o que ele precisa é justamente de uma pessoa oposta para fechar o mapeamento de perfil. É aquela teia do DISC, do PDA. Tá tudo para cá, então eu preciso de uma pessoa que não seja para cá também. Eu preciso de uma pessoa que seja agora para cá, com essas habilidades aqui, para fechar essa teia. Então, isso tudo também é muito importante, essa sensibilidade, né, do recrutador em ver a viabilidade desse par hierárquico, digamos assim. Vai dar certo com a minha equipe? Ele tem um perfil da minha equipe ou não tem? Então, isso é importante. Ele tem perfil do chefe dele, não é que ele vai ser igualzinho ao chefe, mas ele tem que combinar ainda que ele seja o oposto, né? Então, isso é bacana porque faz toda a diferença. Às vezes, o que eu preciso é justamente uma pessoa oposta de mim. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre um perfil que eu gosto de utilizar muito, é gratuito, tá, gente? Quem quiser aplicar é só procurar na internet, ou então depois me procura no Sua Escrita que a gente passa, que é um perfil de avaliação de perfil cerebral do coach dos bichos, dos animais. Não sei se vocês conhecem. Então, cada pessoa ela tem um perfil determinante, né? Ela é mais lobo, ela é mais tubarão, ela é mais águia, ela é mais gato. E o que cada perfil, o que cada animal desse quer dizer? Então, conheça o seu candidato, isso é muito importante. Sinta o seu candidato entrevistador, seja você gestor, analista ou RH. Porque se você precisa de um cargo, por exemplo, um quadro extremamente analista, metódico, minucioso, que precisa de prazo, mas precisa dessa acurácia de qualidade e perfeccionismo, você precisa de um lobo. Então, o perfil lobo é que vai atender. Se você precisa de uma velocidade comercial, aí, ó, Fernanda, retada, chega nos objetivos, alcança. Você precisa de um tubarão. Se você precisa de uma pessoa que tenha muito contato sociável, que consiga intercambiar muito bem, com um trânsito muito bom pela empresa, você precisa de um gato. Então, e todo mundo vai ter um pouquinho de cada, tá? Só que a gente tem um perfil natural de um, e isso vai mudando também ao longo da vida, porque isso é situacional. Então, vocês podem muito bem fazer uma avaliação dessa, além de várias outras que a gente vai falar aqui também. Você vai conhecendo o seu candidato, para saber se ele é comportamentalmente aquilo que você espera para a sua vaga, para estar agregando a sua empresa. Alguns seguidores nossos aqui já estão dizendo, né? Eu sou tubarão, sou águia. Então, o pessoal já está se reconhecendo, né? Isso é bacana. Mas Ju entrou uma amiguinha paciente. Ju, você que perfil? Águia, gato, lobo, tubarão. Que maravilha. Já se bacana. Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Pela experiência que eu tenho assim, corporativa, a gente começa a avaliar mais o nosso colaborador quando ele já entra na empresa, né? E quando ele já está na empresa há algum tempo. Pelo que você está falando, pela dica que você está dando aqui, é algo bem interessante. Me corrija se eu estiver errada, você está sugerindo, então, uma avaliação mais profunda no início, justamente naquele momento da entrevista, no momento que a gente ali tem que decidir, né, fazendo um paralelo aí com se vai dar certo ou não aquele relacionamento. Porque um funcionário com um chefe, com uma empresa, não deixa de ser um relacionamento, né? Então, o que você está nos trazendo aqui é de grande valia realmente, porque percebo que a gente pode verificar se esse relacionamento vai dar certo lá na frente, para que não percamos tempo contratando uma pessoa que gera muitos absurdos para a companhia, e depois às vezes acontece, né, todos que estão aqui assistindo, já vi vários clientes
aqui, Olivana mesmo, que tem uma turma aí de quantos colaboradores, hein, minha amiga? Uns 5.000 colaboradores lá na nossa empresa cliente, na Naturale. Eu imagino que você, candidato, você perdeu um tempo horrível e dinheiro também. Tempo e dinheiro. Né? Tempo e dinheiro. Né? Tempo e dinheiro. A Ju falou aqui, reduz custos também, com certeza. E perguntava se você pode, com o passar dos tempos, mudar o seu perfil. Sim. E inconscientemente, sempre. A voz do inconsciente, ela é muito sutil, mas ela não descansa até ser ouvida. Se você nasceu para ser um artista e seu pai quer que você seja um auditor fiscal, você pode até ser para agradar a persona da família e agradar papai e mamãe, mas você vai estar infeliz. Você vai perder o seu sentido de propósito. Ou vice-versa. Você nasceu para um cargo mais burocrático e, na verdade, querem que você seja mais expansivo. Hoje nós chamamos isso de campo operacional. Exerço influência no meu meio e o meu meio exerce influência em mim. E esse traço é o campo operacional. Isso tem que deve ser respeitado. Por quê? Porque você vai otimizar, você vai maximizar as assertivas nas contratações, diminuir tempo e dinheiro. Imagina você contratar uma pessoa errada, né? Um analista que seja. Então, em 6 meses, aquele prejuízo não paga 2 anos do salário dele, né? Fora ele com seus objetivos, sentido e propósito. Gente, uma coisa que eu gosto de falar é que é uma via de mão dupla, viu, Nanda? Ou seja, a contratação, a entrada do possível colaborador na empresa também é muito bem vista ou não pelo candidato. Então, a empresa está analisando o candidato, mas o candidato também está analisando a empresa. É uma via de mão dupla, é um casamento. É um casamento, porque às vezes é um relacionamento. E se motivação, e tudo pode ser modificado com um bom processo, né? Com um bom plano de carreira. Então, isso é importante. Com certeza. Com certeza. E dentro disso tudo, essas ferramentas, né, de assessment que você hoje tem aí, dá palestra sobre isso, né, no Brasil inteiro, o que você considera, se você fosse destacar aqui para a gente, 3 dessas ferramentas, assim, mais importantes, o que você diria aqui para o nosso público? Tá, eu vou falar por ordem de importância, tá? Ainda que eu seja suspeita, mas eu vou provar. 1, grafologia, sem dúvidas, né? Através do estudo da grafia, eu consigo ver os traços de personalidade, caráter, inclusive patologias. Não só os traumas, a alma da pessoa, o raio-x da alma, mas todos os traumas e possíveis patologias. Então, se a pessoa é psicopata, se é sociopata, se é esquizofrênico, se é serial killer, se é mintômano, se é um ladrão, se é estelionatário, se é uma pessoa idônea, correta, tudo a gente vê na grafologia. Se ela está passando por uma depressão, se ela está passando por algum momento situacional difícil, um luto, que vai dar uma, sei lá, ataque de ansiedade, síndrome do pânico, tudo a gente consegue ver com a grafologia. Logo depois, ferramentas de perfis comportamentais, como DISC e o PDA. São maravilhosos. Inclusive, eu sou analista de perfil DISC e analista. São ferramentas pagas, formulários pagos, enquanto que o outro é gratuito, mas eles não lidam as patologias. Então, como eu sou analista de perfil DISC e PDA, eu posso te afirmar, o ideal é que você usasse uma dessas com a grafologia. Porque com a grafologia você consegue estar detectando... Combinada. Porque a grafologia ela vai lidar o todo, o holístico, a alma da pessoa. Aqui, grafologia é importante, muito. Acho que é Simone. Oi, Simone. Dominante no DISC é o risco, né, no PDA. O influenciador, que são aquelas pessoas que falam muito, são os gatinhos, é a alta extroversão do PDA, o influenciador do DISC, né? O estável e conforme, que é a paciência do PDA, né, e as normas, fazendo analogia. Então,
Você contrata uma pessoa com alto desão, alto Rzão, risco lá em cima, chega nos objetivos, bem agressivo. Aí você vai ver o eixo do autocontrole dessa pessoa no PDA. Ela é extremamente fria. Opa, já me dá indícios que, entre aspas, recolham os corpos, mas ele não vai te atestar isso. A grafologia vai. Então, a grafologia corporativa, para mim, em 20 anos que eu trabalho com grafologia, é a ferramenta. Porque, Fernanda, não adianta eu contratar um excelente profissional, tecnicamente falando, se ele for um psicopata, o clima da minha equipe vai lá para baixo, o clima organizacional vai lá para baixo, né? Ele vai desfalecer os corpos. Ele vai botar a motivação da equipe lá para baixo. Ele vai botar a moral e o clima da equipe lá para baixo. Então, não vale a pena. E com a grafologia, você já consegue detectar isso. Olha, esse cara, realmente, ele é tudo isso aqui que ele falou. Ele trouxe isso de faturamento, ele aumentou tanto de faturamento, mas ele é um psicopata. Não contrate. Então, é diferente. Você tem uma acurácia muito mais forte, ela é muito mais completa. De todas as ferramentas, é a que eu mais gosto. Agora, o DISC fantástico, o PDA fantástico, tem o Thomas também, tem o teste das 16 personalidades, aí eu posso citar vários. Porque a grafologia realmente é a mais... A gente percebe bastante a questão da agilidade, né, que se tem por muitas vezes para contratar alguém. Eu acho que essa questão do emergencial, de ter que contratar, eu trouxe esse assunto porque eu sei que é algo muito, que ocorre muito nas empresas, muito comum, né? Então, você tem que contratar e tem que contratar para ontem, porque essa vaga não pode para isso, e nessa urgência, né, termina que esse processo, essas ferramentas acabam não sendo utilizadas pela própria falta de tempo, né? Então, eu ouço, já ouvi algumas pessoas falando que a pressa é inimiga de uma boa contratação nessas horas, né? Então, nesse momento de pandemia, eu acredito processos da entrevista de competência que pode ajudar muito as empresas a serem assertivas na contratação e efetivamente evitar é um aumento de quadro, é uma substituição, porque tudo isso muda tudo, né? Uma coisa é a substituição de alguém que já existe e você está desfalcado, realmente a equipe está desfalcada, então ele sugere realmente uma urgência maior. Outra coisa não, eu vou aumentar o quadro. Poxa, se eu já sobrevivi até aqui sem, ok, eu estou precisando, mas você aguenta ter um processo mais qualitativo até por você estar aumentando aquele quadro e aquilo ser novo, né? A questão é que a gente tem a mesma linguagem, então isso é importante também, tá? A questão também de verificar essas afinidades, não só do líder direto, mas dos colegas. Porque às vezes a equipe tem uma cara, né? Tem uma carinha. Então, às vezes, tem um ETzinho ali muito diferente, a divergência é legal, mas às vezes muda muito também. Repito, você não pode ter uma pessoa igual, clone do seu superior direto. Por quê? Porque às vezes o que você precisa é somente de uma pessoa oposta, até para complementar aquelas faltas, né? A colcha de retalhos, que a gente chama. Então, não adianta. Eu tenho um perfil, tanto PDA como DISC, você puxa aqui para cobrir aqui o pescoço, vai descobrir os meus pés. Eu cubro os meus pés, vai descobrir aqui a parte do meu colo. Não tem jeito, é uma coxa de retalho. A gente não vai conseguir ter tudo. A gente pode conseguir fazer todas as habilidades, mas a gente tem um perfil natural. Não tem jeito. Então, esse perfil natural deve ser respeitado. E o que me falta, eu vou buscar em quem tem aquele perfil natural. Então, isso é importante para melhores contratações. É melhor esperar um pouco mais no processo seletivo e você tem um tempo muito maior no período de casa, desse relacionamento, do que você ter uma contratação muito rápida
e de repente a pessoa vai ter rotatividade, turnover, é tudo que a empresa não quer. Então vamos aguardar um pouco mais e esperar para que isso seja um casamento duradouro, senão são essas separações aí meteóricas, né, que a gente vê tanto. Aí vira casamento de celebridade. Então é muito melhor que a gente espere um pouco mais na contratação. Claro que o RH sendo rápido e célere, você sabe que como RH sempre fui rápido e célere, mas assim, seguindo esse dinâmicas são importantes também em alguns casos. Eu sei que a gente está agora no momento de fazer entrevistas virtuais através de Zoom, Google Meet, Hangouts, né? Tem a ferramentazinha que eu gosto muito do Job Convo, que o próprio candidato ele já faz um videozinho e ali eu já elimino, principalmente para processos muito grandes, porque você já vê o videozinho a depender como ele fala, como ele se coloca, você já vê se ele tem perfil ou não, a depender do cargo. Então, ainda assim, dinâmicas são importantes. Porque vai ter um momento que eu vou precisar ver ele fora da persona técnica. Como é que ele reage ao estresse? Existe uma coisa que é a competência técnica. Competência técnica para um analista de RH sênior. Eu preciso que ele tenha tais e tais pré-requisitos, experiência de no mínimo 3 anos. Eu quero que ele trabalhe só com recrutamento e seleção. Então, experiência, recrutamento e seleção, Excel. Tem que saber trabalhar sob pressão. Para poder ter esse trânsito, essa comunicação entre os níveis mais diferentes da empresa, né? Do porteiro, da recepcionista, à alta direção que vai estar comendo o fígado dele. Então, é importante que ele tenha essa fluidez, essa leveza do gato. Então, eu preciso saber, sim, esse perfil, porque não adianta pegar uma pessoa que tenha tudo aquilo e eu sei que vai entrar e na minha empresa vai durar 2 semanas. Porque não é só o cargo, é a empresa, é a organização, né? É o momento. Então, combina com essa organização. Às vezes, a mesma organização, eu estou falando agora de filiais, faculdades, eu brincava que eram 13 planetas diferentes. Era a mesma empresa, mas cada planeta era um. Então, a minha linguagem tinha que ser diferente. Os códigos, os padrões, as ferramentas-chave, tudo isso era igual. O padrão fluxo de RH vai ser igual. Mas a forma de você lidar com os gestores tem que ser diferente. Porque eles são diferentes, eram planetas diferentes. Então, em Marte, eu ia falar marciano. Na Terra, eu ia falar terráquea. E aí vai, mais ou menos assim. Com certeza. É a Rita que está perguntando, Patrícia, por que até hoje a grafologia não é critério para determinar se o candidato está apto para exercer um cargo dentro de um concurso público? Excelente pergunta, porque eu acho que eles não conhecem a ferramenta poderosa que é. Rita, a grafologia hoje ela é reconhecida como ciência, ciência mesmo, há 400 anos na Europa, né? Através do Abade Hippolyte Bichon, onde ele fez toda a catalogação da letra dos clérigos, e ele reconheceu na revista Les Graphologies, na distinção entre a grafia, a letra do escrevente e a sua alma. Né? Shakespeare falava, Freud, Jung, tantas pessoas já falaram sobre grafologia. Mas oficialmente como ciência há 400 anos. E para você ter noção como é diferente na Europa, há 20 anos atrás, empresas em Portugal só contratavam com grafologia. 20 anos atrás, em Portugal, você tem noção. Na Europa, hoje, ela é fortíssima. Os grandes grafólogos estão na Espanha, Itália, França, bomba. Suíça, eles utilizam em hospitais, no atendimento grafoterápico para pacientes com câncer, né? Então, toda essa parte de reabilitação. Porque você não usa a grafologia só para recrutamento e seleção, não, pessoal. Isso é coisa de brasileiro. A gente usa a grafologia para tratar ninhos com disgrafia e dislexia, né? A gente usa a grafologia para voluntário. Eu faço teste vocacional dos adolescentes para ver. A gente usa a grafologia para ver pré-matrimonial. Aí vê o gênio do carinha, vê o gênio da mocinha, e aí vai ver que 2 bicudos não se beijam, ou até se beijam porque são diferentes, mas são complementares. Então, os campos são imensos. E tem a perícia grafotécnica, que eu também sou perita judicial, e a gente usa que a outra área é para a parte de falsidade documental. Mas a grafologia forense também é muito utilizada na parte de desvendamento de crimes. Se aquele algoz fazia uso de psicotrópicos ou não. Isso é reconhecido cientificamente, a justiça pede. Se aquele algoz ele é um psicopata ou serial killer nível 1, 2 ou 3, isso é reconhecido como ciência.
Então, a depender do ramo, Rita, ela é reconhecida assim. Em alguns outros ainda não. Porque a gente está trazendo esse conceito para cá, né? Então vai lá, já segue o @suaescrita. Quem não me segue, passa a me seguir, que vocês vão conhecer mais essa ciência linda, maravilhosa aí, que eu sou apaixonada. Dá para perceber, viu? Que é a sua paixão. Dá para perceber. Parabéns pelo trabalho que você executa. A Juliane está dizendo aqui que autoconhecimento também, né? No caso, é utilizar justamente para se autoconhecer. Isso é válido? Juliane é minha paciente e amiga querida. Suspeitíssima, então, porque ela é puxa-saco minha. Ela já sabe a resposta. Uma fofa, uma menina extremamente inteligente, psicóloga, tá? Psicanalista. Então, eu não preciso responder mais nada para vocês, né? De nada, Rita. A Rita botou, obrigada, Patrícia, parabéns. De nada. Estamos aí, por favor, aproveite e venda essa ideia também lá. Porque não há uma maior divulgação. Temos aí famosos na grafologia também. Exatamente. Você fala que é uma ciência, né? Eu te conheço assim, há bastante tempo e vejo a maneira como você trata esse assunto com muita verdade, com muita seriedade. Isso é muito bonito de se ver. Essa ciência, acredito eu, que deve, a partir de agora, ser realmente mais vista pelas Sim. pessoas, né? Até pelo próprio momento que estamos passando, a necessidade de se conhecer as pessoas mais profundamente agora. A gente passa por um momento na sociedade que é muito complicado, né? A nível de relacionamentos, de pessoas, e você ter a oportunidade, através de uma ciência, de conhecer a pessoa antes, né, você ganha muito com isso, principalmente como a gente falou das corporações, das empresas. A Olivana aqui, minha cliente, ó, já está querendo uma reunião para capacitação da sua escrita com a equipe. A Olivana tem uma equipe imensa, de um cliente grande, um grande cliente nosso, queridíssimo. Obrigada, Olivana, pela sua participação aqui. Marca com a Fernanda, que é comercial, ela, a grafóloga, e a RH sou eu. Marca com a Fernanda, a gente tá tudo e a gente vai. Maravilha. É uma parceria muito legal mesmo para as empresas, né? Se a gente identificar que a sua escrita pode fazer um trabalho prévio de contratação dos profissionais assertivos, a empresa já ganha muito com isso. E não esquecendo a NutriCast na parte de gestão de benefícios, na parte de toda a gestão e execução dos processos aí junto ao RH. A NutriCast já tem 27 anos de operação, especialista nisso. Eu acho que é uma boa junção, hein, Paty? A gente pode verificar isso aí realmente nos nossos clientes, que com certeza agora mais do que nunca precisam dessa entrada aí, da parte da contratação também, assim como a gestão de RH e gestão de benefícios. Que maravilha. Outra pergunta acontecendo aqui, ó, tem uma dúvida, consegue se perceber tudo isso apenas, boa pergunta, escrevendo o nome, ou é preciso avaliar a ortografia, uma carta, eu acho que ela quer dizer assim, só assinatura ou mais coisa? Tá. Como é que é feito a análise grafológica completa? A gente precisa de uma folha de ofício, né? Uma folha de ofício normal, não pode ter linhas, não pode ter pautas, onde o escrevente vai fazer uma redação de tema livre, onde ele tenha movimento, ritmo, forma, onde ele tem uma criação, então não pode ser receita de bolo, música, tem que ser algo que ele crie, como uma redação de vestibular. E ao final ele assina, a assinatura dele mesmo. O que acontece para quem perguntou essa pergunta? Quando você analisa só a assinatura é o meu eu íntimo. O texto é o meu eu social. Aqui dentro tem um mundo. E esse mundo sai no papel. Porque escrever é um ato consciente que traduz o meu inconsciente. Então, no momento que eu escrevo, eu consigo acessar essa alma, essa sombra, esse id escondido, porque é minha voz inconsciente. E repito, inconsciente a análise grafológica completa do eu social do indivíduo, que é o texto, com o eu íntimo, que é a assinatura. Se você me dá só a assinatura, eu vou olhar só o seu eu íntimo, mas eu preciso ver o seu eu íntimo em relação ao
seu social? Como é que eles se relacionam ou não se relacionam? Como é que eles se correlacionam? Como é que está essa harmonia ou desarmonia? Né? Você mantém afastamento, distância, você assina à direita, à esquerda, ao centro. Vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Vocês têm uma assinatura maior do que o texto ou menor, muito diferente ao texto ou igual. Olha aí quem está se mostrando e quem não está. Então, para eu fazer uma análise grafológica completa, o ideal é que eu tenha o texto todo e a sua assinatura. Mas eu consigo analisar a sua assinatura, sim, só o seu eu íntimo. Mas vai ficar incompleto. Então, se for fazer análise, embora fazer tudo. Só sabe... Eu tenho a dizer aos nossos seguidores que essa mulher é uma bruxa, viu? Então, cuidado, nunca escrevam nada perto dela. Bruxa do bem, logicamente, né? Teve uma pergunta aqui, Paty, vou voltar aqui um pouquinho. Como relacionar da Gile Paixão? Como relacionar a grafologia em interior que não existe quantidade suficiente de profissional para o cargo? Ele quer entender se depende de uma quantidade para fazer uma seleção, se uma pessoa só você já pode aplicar, como é que funciona isso? Perfeito, eu tenho uma pessoa só, eu quero analisar essa uma pessoa só. Você faz a grafologia dessa uma pessoa só, você não precisa de uma quantidade mínima, até porque a análise grafológica ela é individual. É diferente da grafoperícia, onde eu faço uma comparação. Eu tenho peça padrão, peça teste, eu vou comparar uma possível assinatura falsa com uma possível assinatura verdadeira. Aqui não. Aqui eu vou analisar os seus traços personalíticos, de caráter, psicológicos, é a psicologia da escrita. Então, só preciso de um candidato e um texto dele, de próprio punho, e a assinatura no final, conforme eu expliquei para vocês. E aí eu vou ver tudo do candidato, da pessoa, né, do escrevente. Então, não tem problema. Se for só um carro, a gente faz só de um carro. Não tem quantidade. Não tem problema isso. Tá. Potencial, tem um comentário aqui também, potencial tem que ser retido, né, isso é investimento, eu acho, certamente, né? Excelente, quem falou isso. Gente, o pessoal fala muito de contratar os diamantes da casa, no estado colonial, quem sabe um pouquinho de história sabe disso, foi no momento em que a prata era mais valorizada que o ouro. Então, quem tinha prata, a gente falava a prata da casa, era um sinal de riqueza. E é bem por aí. A prata da casa, que já foi construída com a nossa cultura, com os nossos valores, que já tem os nossos alicerces, visão, missão, que está tudo ali embutido naquele clima, é a melhor coisa se a gente puder fazer o desenvolvimento humano dessas pessoas. Trazer um bom PDI, um bom plano de desenvolvimento individual. A pessoa está aqui, você quer que ela chegue aqui, ok, quais são os gaps que ela precisa desenvolver para chegar daqui a aqui? Então, é a melhor coisa que tem. Do que você, claro, às vezes não tem jeito, você tem que buscar fora realmente. Mas tendo é a melhor coisa valorizar. Essas ferramentas, eu acho que dá um subsídio grande aí para o RH identificar esses potenciais, né? Eu acho que isso é super importante nesse momento mesmo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui quase ao final da nossa live, né? A gente geralmente tem 50 minutos, por problemas aqui do próprio Instagram, depois de 50 minutos há uma instabilidade muito grande para a plataforma cair. Então, eu queria saber se existe mais alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa aí fazer a nossa convidada de hoje, nossa convidada Patrícia Martins, top, que nos ensinou muito aí sobre ferramentas de contratação, né, competências. Então, por favor, se alguém tiver mais alguma pergunta, porque já está chegando realmente aí perto da nossa hora, né? Paty, eu queria te agradecer muito, tá? Obrigada. Eu agradeço o convite de vocês. Por você estar aqui com a gente nessa segunda live, nessa homenagem que nós estamos fazendo aos profissionais de RH, como eu falei lá no início, quem não estava na live, que tanto contribuem, né, com o crescimento aí da nossa empresa, da NutriCast. Lembrar que a NutriCast, pessoal, está presente, né, nesse momento com vocês, mesmo que à distância, mesmo que remotamente, nós continuamos junto, atendendo às necessidades, ajudando na gestão de RH e de benefícios, estamos à disposição, como sempre estivemos, e agora mais junto do que nunca, tá? Então, realmente, obrigada. Queria deixar as palavras finais aí para a Patrícia, para a gente encerrar essa live. Gratidão a todos vocês e até a próxima, né? Por favor, Patrícia.
Gente, agradecer também o convite de vocês. É sempre um prazer estar trocando conhecimentos, aprendizagens, porque é uma troca mesmo, né? E sempre busquem, foquem no potencial de vocês, no sentido de propósito de vocês. É o que eu posso estar deixando aqui de missão a todos vocês, recrutadores e recrutados. Né? Então, a vida passa muito rápido. Se a gente não fizer o que a gente ama, não tem sentido. Então, se faz sentir, faz sentido. Então, por favor, façam sempre serem sentidos. Sintam, porque aí vocês estão vivendo. Então, sintam e vivam. Aí vale a pena. Então, contem comigo. Quem não segue a sua escrita, segue lá. Quem quer aprender um pouquinho mais de grafologia, estou sempre postando dicas. Quem quiser fazer uma sessão também de grafoterapia, a gente faz também esses atendimentos. Depois me fala no direct que eu dou informações. Quem quiser consultoria de RH e treinamentos, também fala com a gente, que a gente também dá toda esse suporte aí, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, adorei, Nanda, e sempre muito bom estar com vocês. Eu amo a NutriCast, tá, gente? Já trabalhei, e hoje eu virou minha cliente, então, assim, é uma empresa que tem pessoas lindas e todos, assim, no meu coração. Meu gatinho. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pelos comentários, pelos elogios.